Poucas histórias despertam paixões e polêmicas como a história da criação do Estado de Israel, um dos poucos estados de caráter etno-religioso nos tempos contemporâneos. E poucos homens estiveram tão envolvidos na criação daquele Estado judeu, que hoje é uma potência nuclear no Oriente Médio, como o político e estadista David Gruen, mais tarde conhecido como David Ben-Gurion. Não apenas obcecado com a causa sionista desde jovem, mas também se consolidando como o primeiro chefe de Estado do tão almejado Estado judeu, fundado em 1948, e seu primeiro-ministro, guiando-o durante aqueles primeiros anos de existência tão difíceis e tão complexos. A história de Ben-Gurion é também a história do Estado de Israel, assim como a história do deslocamento sem retorno de centenas de milhares de palestinos de suas casas. Acompanhe-nos em um passeio por essa história controversa. Quem fala é Reinaldo Carrillo, isto é a Nova Enciclopédia, e convido vocês a nos apoiarem se inscrevendo no canal, curtindo este vídeo e deixando seus comentários, que sempre lemos todos, ativando o sininho, as notificações e compartilhando com todos nas redes sociais, WhatsApp e outros espaços. Sem mais nada a acrescentar, vamos começar com o vídeo de hoje. David Ben-Gurion nasceu originalmente com o nome de David Gruen, em 16 de outubro de 1886, em Plonsk, uma pequena localidade situada no centro-norte da Polônia, que na época estava sob o domínio do Império Russo da dinastia Romanov. Durante sua infância em Plonsk, que tinha uma população judaica considerável naquela época, David recebeu as primeiras lições sobre a religião judaica e a língua hebraica, nos chamados Heders, uma espécie de escola elementar judaica, onde as crianças eram instruídas em questões como a prática correta do judaísmo, o domínio da língua hebraica e as tradições próprias do povo judeu. Os biógrafos apontam que Davi interrompeu seus estudos naquela escola judaica local aos 13 anos em 1899, porque o jovem não se identificava com os rigorosos estudos religiosos característicos da educação judaica daquele lugar. Na verdade, ao longo de sua vida, David nunca se considerou um crente nem praticante do judaísmo. Ele mesmo comentava que nessa idade jovem era pouco religioso e até um pouco ateu. No entanto, sabe-se que anos mais tarde ele abraçaria o panteísmo, uma doutrina na qual o universo, a natureza e o Deus das religiões monoteístas são considerados como uma única entidade divina. Embora ele tenha praticado muito pouco a religião e os costumes do seu povo, para entender a vida de Davi, é necessário que façamos um rápido panorama da história dos judeus e do chamado movimento sionista, que começava a ganhar força naquela época conturbada, para os judeus e para o mundo. De acordo com seus textos religiosos, a história do povo judeu começa com a aliança entre o Deus Javé e o patriarca Abraão, a quem é prometido que será pai de uma grande nação, cujos descendentes herdarão a terra de Canaã, localizada ao sudoeste da chamada Crescente Fértil, habitada naquela época por outros povos semitas, como os cananeus, os filisteus e os fenícios. Essa linha patriarcal abraâmica continua com Isaac e com Jacó, que é rebatizado pelo próprio Deus, Javé, como Israel, tornando-se o pai, segundo os textos bíblicos, das famosas 12 tribos de Israel que dariam origem ao povo judeu. Segundo a arqueologia, essas tribos judaicas começaram como nômades, teriam chegado a Canaã por volta do ano 1400 a.C. e adotando várias de suas formas de governo e costumes religiosos. Para o século XI a.C., as tribos judaicas se unificam politicamente, formando o Reino de Israel, que após a morte do rei Salomão, em 931 a.C., se divide nos reinos de Israel e de Judá. Esses reinos judaicos, no entanto, desaparecem rapidamente ao serem conquistados por novos povos e novos impérios. E a região chamada pelos judeus de Israel, mas pelos filisteus e outros grupos de Palestina, acaba passando pelas mãos de vários povos diferentes que a governam. O último império antigo a conquistar essa região é o Império Romano, no ano 63 a.C., ano em que os romanos estabelecem ali a província da Judéia, onde anos depois nasce o profeta Jesus de Nazaré. Evento crucial para a história humana, para a história judaica e até mesmo para a história que estamos contando hoje.
Várias décadas depois, os judeus se rebelam contra Roma nas chamadas Guerras Judaico-Romanas do ano 66 a.C. e do ano 136 d.C., que culminam com a destruição do famoso Segundo Templo Judaico, com a expulsão gradual dos grupos dirigentes daqueles povos judeus daquele território e com a mudança do nome da província de Judeia para a província da Síria-Palestina, ficando Palestina como o nome principal pelo qual aquela região será chamada. Pelo menos pelos próximos 1800 anos, uma parte importante do povo judeu continuou vivendo naquela região. As guerras judaico-romanas do ano 136 d.C. dão início à histórica diáspora das tribos judaicas ao redor do mundo que vão se estabelecendo principalmente na Europa durante a Idade Média. Por sua vez, a terra da Palestina ou de Israel, dependendo de quem a nomeie, vai passando por vários impérios, até ser conquistada pelo Império Otomano em 1517. De modo que, em 1870, a população da província otomana da Palestina era de quase 400 mil pessoas e era composta por cerca de 85% de população palestina muçulmana, 11% de palestinos cristãos e 4% de população judaica. Nos últimos séculos, esses três grupos haviam convivido naquela região de forma relativamente pacífica. Agora, nesses mesmos anos, no final do século XIX, surge o chamado sionismo político, liderado pelo judeu húngaro Theodor Herzl. O sionismo rapidamente foi se tornando popular entre a diáspora judaica. Esse movimento era apoiado por judeus influentes em todo o mundo, congraçados, por sua vez, com as elites de países como os Estados Unidos e o Reino Unido, como a proeminente família de banqueiros Rothschild. A capital histórica da província da Palestina era Jerusalém, considerada terra sagrada por judeus, cristãos e muçulmanos. E essa terra, onde há quase 3.000 anos existiu um reino de Israel que durou cerca de 2 séculos. Foi a terra que muitos sionistas viram como a preferida para a tarefa de erguer um novo Estado judeu. De modo que o movimento sionista começa a impulsionar migrações massivas de judeus para o território palestino, chamadas de Aliyah. E entre o final do século XIX e 1904, portanto, conseguem a mudança de cerca de 30.000 judeus para a Palestina. Esses grupos judeus, em sua maioria, vão formando vilarejos e comunidades próprias, o mais autônomas possível. Uma delas será chamada Tel Aviv, fundada em 1909, que em sua primeira década chegou a ter menos de 2.000 habitantes. Agora, esse movimento migratório de judeus começou a gerar tensões com a população palestina, muçulmana e cristã, particularmente a muçulmana, que era a maioria. Veem isso como uma ameaça existencial. Esse novo grupo religioso, que vinha com a intenção explícita de colonizar aquele território e estabelecer ali um novo Estado judeu, que governaria aquela terra onde já habitavam centenas de milhares de palestinos, muçulmanos e alguns católicos. Por isso, já nessas primeiras décadas, começa a surgir conflito. E os primeiros confrontos entre os palestinos e os judeus que iam povoando a região. Esta é a trajetória histórica cheia de incertezas e polêmicas. Nesse contexto, o jovem David Gruen, embora ainda muito novo, começa a se destacar nas fileiras do chamado Projeto Sionista, para iniciar o que seria sua carreira política. A família de David, em particular, é uma peça importante do movimento sionista na cidade de Plonsk, na Polônia. Seu pai era um dos membros mais ativos da sociedade sionista local. Chamada Amor de Sião, David logo se vê fascinado pela influência do sionismo desde muito jovem, afirmando desde cedo seu desejo de ir viver na Palestina. Aos 14 anos, ele e 2 amigos fundam um clube juvenil para promover o sionismo. Os participantes se tornam membros típicos. Ver parcialmente os calendários de que, anos depois, em 1904, no mesmo ano da morte de Theodor Herzl, David, já com 18 anos de idade, planeja seriamente emigrar para a Palestina. Embora primeiro passe por Varsóvia, onde tenta obter um diploma na escola mecânico-técnica, a qual tenta ingressar várias vezes, mas sem sucesso. Consegue, porém, um cargo de professor de hebraico. A história se tornou um limite. A Revolução Russa de 1905, primeiro lampejo do que seria a Revolução Russa de 1917.
faz surgir em Varsóvia o Partido Operário de Sião, que propunha uma mistura de marxismo e sionismo, e ao qual David se une imediatamente, participando de atividades clandestinas que o levam brevemente à prisão. 2 vezes libertado da prisão até 1906, David já havia experimentado vários aspectos do ativismo e da militância política. Decide emigrar finalmente para a Palestina. Desembarca na localidade de Jaffa, bem perto de Tel Aviv, que estava se tornando a capital não oficial da diáspora judaica. Depois disso, David vai para o assentamento judaico de Petatíquia, no centro-oeste da Palestina, onde se dedica à agricultura. Apesar de não ser fácil para ele, pois pega malária, e às vezes o rendimento da terra era tão baixo que não dava nem para ele comer, uma condição muito comum entre os primeiros assentamentos judaicos daquela época. Logo, David é convocado novamente para Jaffa para participar da fundação da extensão palestina do Partido Trabalhista de Sião, o mesmo que havia se originado em Varsóvia. Nessa reunião, David, já com uma ótima reputação, é escolhido para presidir o Comitê Central e as sessões de ditadura. Reputação. De repente, David e seus companheiros começam a ter desentendimentos sobre os planos do partido de uma suposta união entre o proletariado árabe palestino e o judeu. Essa era uma ideia que David Gruen não apoiava. E esses desentendimentos o levam a ter uma relação instável com o partido, afastando-se gradualmente da atividade política direta. Assim, nessa época, David se movimenta entre Jaffa, Petatikva e outros assentamentos agrícolas, como Kfar Saba e Rishon. Ele se machucou, mudando-se em 1907 para Segera, que ficava no extremo norte da Palestina, para trabalhar como agricultor. Posteriormente, em 1909, David é convidado por seu partido para fazer parte de um novo jornal sionista, mudando-se para esse fim para Jerusalém, que como sede do antigo judaísmo e do Templo de Salomão, havia se tornado o centro e quase uma base de operações para o movimento sionista em Jerusalém, sob o domínio otomano. Lembramos, naquela época, David adota o nome pelo qual será conhecido a partir de então, David Ben-Gurion. Esse nome ele escolhe em homenagem a um líder militar judeu que havia se rebelado contra os romanos várias centenas de anos antes. Deixando assim evidente o agora David Ben-Gurion, sua visão de liderar com coragem a causa do sionismo em 1911. No entanto, diante do aumento das tensões e conflitos entre árabes, palestinos e os recém-chegados judeus, e inspirado também pela decisão tomada por vários de seus amigos, Ben-Gurion se muda, com o apoio de seu pai, para Constantinopla, capital na época do Império Otomano. Ele se muda para lá para estudar direito, usando um diploma de ensino médio falsificado. Pois bem, pouco tempo depois, em 1914, lá na distante Europa, onde ele já havia vivido, estoura o que ficou conhecido como a Primeira Guerra Mundial, a qual também terá consequências notáveis na região da Palestina. Em 1915, devido à sua atividade sionista, o governo otomano deporta Ben-Gurion para o Egito, de onde ele parte, em direção a Nova York, cidade que já era um dos centros neurálgicos do judaísmo em nível mundial. E lá ele planeja recrutar uma milícia de judeus para apoiar o Reino Unido nos esforços de guerra. O Império Britânico era um aliado fundamental do movimento sionista e, além disso, tinha interesses nas terras palestinas sob posse do Império Otomano, império com o qual estava em guerra. E embora não consiga formar essa milícia, ele acaba se tornando muito conhecido nos Estados Unidos como um proeminente líder do Partido Operário de Sião nos Estados Unidos. Ele também conhece quem em breve será sua esposa e mãe de seus filhos, chamada Paula Munweis, uma judia russa. Assim como ele, que havia emigrado para Nova York desde muito jovem, enquanto Ben-Gurion estava em Nova York, o Reino Unido combatia ferozmente o Império Otomano na Palestina. E enquanto isso acontece, a classe dirigente do Império Britânico impulsiona a polêmica Declaração de Balfour em 2 de novembro de 1917. Essa declaração era uma carta assinada pelo ministro das Relações Exteriores britânico, dirigida ao barão Lionel Balfour Rothschild, membro daquela família proeminente, banqueiro e representante da causa sionista na Grã-Bretanha.
Essa carta era uma manifestação formal e pública por parte do governo britânico de Sua Majestade, na qual a Grã-Bretanha oferecia sua aprovação e apoio para o estabelecimento de um lar nacional para os judeus no território palestino. Essa declaração, duramente criticada ao redor do mundo, foi rapidamente apoiada por várias figuras importantes da causa sionista nos Estados Unidos, no Reino Unido e em toda a Europa. Após a declaração de Balfour, Ben-Gurion se junta ao 38º Batalhão da Legião Judaica do Exército Britânico em 1918. Embora quando chega com as tropas à Palestina, o território já havia sido tomado pelos britânicos, encerrando 400 anos de governo otomano ininterrupto naquela região. Após a vitória sobre os otomanos, os britânicos ocupam a província da Palestina e as regiões próximas. Até que, em 1920, recebem a aprovação da Sociedade das Nações, antecessora da Organização das Nações Unidas, para uma nova entidade política sob comando britânico. Com a criação desse novo Estado em território palestino, que era o mandato britânico da Palestina, e com a declaração de Balfour, os britânicos reconfiguram drasticamente a geopolítica não só da região da Palestina, mas de todo o Oriente Médio. E agora os judeus, como Ben-Gurion, começam a mover os fios para acelerar cada vez mais a tão desejada criação de um Estado para os judeus. Naquela terra, constituído o mandato da Palestina, agora governava aquela terra, um grande aliado do movimento sionista. E a principal tarefa da administração britânica vai ser, a princípio, permitir o florescimento das instituições necessárias para o funcionamento de um futuro Estado judeu independente. Naquele lugar, promovendo de forma mais regular e aberta a migração judaica para aquele território e tentando apaziguar as interações e conflitos entre judeus e árabes palestinos. Uma relação que vai se tornar muito mais tensa nas próximas décadas, à medida que aumentava massivamente a migração judaica para aquele lugar. Em 1920, Ben-Gurion, com 34 anos de idade, funda e se torna o primeiro secretário-geral do Histadrut, ou, em espanhol, a Federação Geral dos Trabalhadores de Israel, uma organização sindical que rapidamente se torna uma força econômica, social e até mesmo militar de primeira ordem dentro do mandato da Palestina. Como líder do Histadrut, Ben-Gurion desempenha um papel fundamental na consolidação das bases do futuro Estado de Israel. Com o apoio do financiamento dos aliados da causa sionista, funda empresas, hospitais, escolas e redes de serviço que oferecem emprego e assistência a grande parte da crescente comunidade judaica na Palestina. Também incentiva a criação de assentamentos agrícolas como kibbutzim e moshavim, e apoia a imigração judaica com a missão aberta e explícita de deslocar a população árabe palestina para consolidar ali o Estado judeu. Em 1930, paralelamente à secretaria do Histadrut, Ben-Gurion se torna o líder do partido. Mapai, um novo partido operário israelense que reúne as facções da esquerda mais moderada e que logo se torna o partido preferido entre os judeus na Palestina. Como líder do Mapai, Ben-Gurion consolida seu poder unificando diversas facções de esquerda. Sob sua liderança, transforma o partido no pilar central do sionismo. E, ao mesmo tempo, estabelece laços e conexões com partidos socialistas internacionais, com os quais vai tecendo uma importante rede de apoio à causa sionista. E em 1935, já com uma grande liderança consolidada, Ben-Gurion sai da Federação de Trabalhadores de Israel, pois é nomeado por votação interna como novo presidente da chamada Agência Judaica. A Agência Judaica, fundada em 1929, era uma organização considerada como o antecedente institucional direto do Estado israelense. Ela era reconhecida pela administração britânica e cada vez mais assumia funções de um governo e de um Estado de fato. Ela era responsável por representar internacionalmente o povo judeu e por administrar vários assuntos da comunidade judaica na Palestina, tais como inteligência, planejamento econômico, migração e a organização das forças militares judaicas nascente, como a Haganah, que funcionava como uma milícia sionista para a proteção dos interesses do povo judeu, especialmente em seus crescentes conflitos e confrontos com o povo árabe palestino da região.
A realidade é que desde que aquela terra passou das mãos otomanas para as mãos britânicas em 1919, a migração judaica para a Palestina aumentou de forma exponencial e rápida. Para que se tenha perspectiva, em 1910 havia cerca de 94 mil judeus lá, que representavam 13% da população na Palestina, enquanto em 1939 já havia 450 mil judeus. E eles já eram 30% da população da Palestina. Isso vai gerando conflitos e reações violentas de grupos árabes da região, tanto em Jerusalém quanto nos arredores. O conflito entre palestinos e judeus vai escalando até que explode em 1936 a chamada Grande Revolta Árabe, que por 3 anos será um período de levantes contínuos e confrontos violentos, impulsionados pela indignação dos palestinos diante da presença e do comportamento dos judeus na região, com o aval do Reino Unido. Esse conflito vai deixar cerca de 5 mil palestinos mortos, 3 mil judeus mortos, e o governo britânico na região mais desmoralizado do que nunca. Em meio a esse conflito, os britânicos sugerem em 1937 um possível plano de partilha da Palestina entre um Estado árabe e um Estado judeu. Ben-Gurion via com bons olhos essa medida, argumentando que o fundamental era primeiro ter um Estado judeu na região, sem importar a princípio o tamanho, pois o resto viria depois. No entanto, a guerra e a situação dos judeus na Europa repercutem na delicada situação da Palestina. Embora, quando começa a Segunda Guerra Mundial, os britânicos tentem frear a migração judaica para a Palestina e os assentamentos judeus naquela região. Ben-Gurion, à frente da agência judaica, o governo de fato dos judeus naquele território, faz o possível para continuar representando os interesses judaicos, opondo-se de forma veemente às políticas britânicas e apoiando a migração judaica. Legal ou ilegal em plena guerra? Ben-Gurion começa a considerar agora que os britânicos só estavam atrasando o projeto sionista e que a única solução possível com os árabes era o conflito armado. Mesmo assim, Ben-Gurion apoia a participação dos judeus no exército britânico durante a guerra e posteriormente. No entanto, terminada a guerra, Ben-Gurion será criticado por dar mais ênfase ao desenvolvimento do projeto sionista do que em apoiar os judeus europeus durante esses anos. Nessa mesma época, Ben-Gurion aproveita o dramático cenário mundial para enviar numerosos representantes da agência judaica, a fim de exercer influência e conquistar apoio diplomático e recursos econômicos para os anos seguintes. É nessa mesma época que Ben-Gurion conta com o apoio de uma antiga amiga, chamada Golda Meir, de quem temos um vídeo interessante que convidamos você a assistir em nosso canal. Ele sugere que ela seja a imagem pública da causa sionista no mundo e fique responsável por arrecadar fundos nos próximos anos. A impressionante quantia de 50 milhões de dólares para a fundação do Estado de Israel. Voltando aos fatos, após o fim da Segunda Guerra Mundial, com uma situação interna deplorável, com o controle do governo britânico extremamente enfraquecido sobre o território do mandato da Palestina, com uma crescente oposição política e armada tanto de árabes quanto de judeus, com tentativas de uma guerra civil no território e sem conseguir frear a migração judaica. O governo britânico vai se distanciando de suas responsabilidades no mandato da Palestina e começa a pensar em se retirar em breve da região. Assim, solicita à Organização das Nações Unidas que encontre uma solução para toda a complexa situação dessa região. Assim, em 29 de novembro de 1947, as Nações Unidas aprovam a Resolução número 181, também conhecida como o Plano de Partilha da Palestina, na qual se estipula a divisão do território em porções de terras equitativas, tanto para um Estado judeu quanto para um Estado árabe palestino, e como contrapeso a ambos os Estados, uma zona internacional administrada pelas Nações Unidas, na cidade de Jerusalém. O plano não é bem visto por nenhum dos dois grupos, mas é aceito pela agência judaica. No entanto, os líderes árabes veem isso como a institucionalização daquele Estado, que para eles representava uma ameaça à sua existência naquela região. E reunidos no chamado Exército Árabe de Libertação e apoiados pela Liga Árabe, eles rejeitam esse plano, iniciando assim as hostilidades entre eles e a Haganá, ou seja, as forças paramilitares e milícias judaicas, que também vinham se preparando para uma guerra inevitável.
Assim começa o que ficou conhecido como a Guerra Civil, de 1947, um conflito que aos poucos vai se tornando extremamente violento, deixando inúmeras baixas. Ben-Gurion desempenha um papel fundamental na direção das operações militares durante esse conflito, incluindo o famoso Plano Dalet de abril de 1948, que prevê uma forte ofensiva para ocupar inúmeras aldeias palestinas e expandir as fronteiras das áreas controladas pelos judeus. Além disso, diante de um evento ainda maior que estava por vir em plena Guerra Civil, as autoridades britânicas finalmente abandonam o território, encerrando de fato o mandato britânico na Palestina em 14 de maio de 1948, Nesse mesmo dia, as autoridades da agência judaica, lideradas por David Ben-Gurion, leem e assinam a declaração formal de independência do chamado Estado de Israel do Reino Unido, que era o antigo governo daquela região. Essa declaração, com a qual fica selada a fundação do primeiro Estado judeu do mundo em mais de 2000 anos, acaba incorporando uma nova nação ao conjunto de países do mundo. Essa nova nação é rapidamente reconhecida pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Ben-Gurion, que naquele momento está prestes a completar 62 anos de idade, ao ser o presidente da agência judaica, assume de fato tanto a liderança do governo provisório da nação, quanto o comando supremo da Haganá e das milícias judaicas. Pois, lembremos, o novo Estado nasce em meio a um estado de guerra. A declaração de independência de Israel não encerra a guerra civil com os árabes palestinos, mas marca o início de outro período do mesmo conflito, que agora passava a ser conhecido como a Guerra Árabe-Israelense de 1948, colocando em risco a existência do novo Estado, no qual David Ben-Gurion, à frente dele, deve conduzir suas primeiras e cruciais ações. Como dissemos, com a declaração de independência de Israel, a guerra civil em andamento passa a se tornar a Guerra Árabe-Israelense e adquire uma conotação internacional. Do lado israelense, lutam as recém-criadas Forças de Defesa de Israel, o exército propriamente dito da nação, e o também recém-criado Instituto de Inteligência e Operações Especiais, conhecido pela sigla Mossad, cuja criação é decretada e institucionalizada pelo chefe de governo, Ben-Gurion. Além de contar com o apoio financeiro e diplomático da classe governante da Grã-Bretanha, parte da Europa e dos Estados Unidos. Por sua vez, os árabes palestinos lutam em estreita aliança com o Egito, Síria, Iraque, Líbano e outros países integrantes da Liga Árabe, que em um primeiro momento assume a bandeira da chamada Causa Palestina. Entre o exército pró-palestino está um jovem de 20 anos chamado Yassir Arafat, de quem temos um vídeo em nosso canal, e que nos anos seguintes se tornará o representante indiscutível do movimento palestino. Essa guerra, que adquiriu uma conotação internacional, foi bastante violenta e merece um vídeo à parte. Ela durou pouco mais de um ano e terminou formalmente em 1949, deixando cerca de 6.300 baixas do lado israelense e mais de 10.000 baixas do lado palestino. O conflito teve como vencedor o Estado de Israel, que expandiu suas fronteiras além das linhas traçadas pelo Plano de Partilha de 1947, enquanto o acordo internacional aceito havia concedido 55% do território do mandato da Palestina para o Estado judeu. Após a guerra, os judeus ficaram com aproximadamente 78% desse território. Essa guerra, que terminou em 1948, também significou o que os árabes chamaram de a primeira Nakba, ou catástrofe palestina. Período em que mais de 500.000 palestinos fugiram de suas casas sem direito de retorno, tornando-se refugiados permanentes nesses anos. Além disso, a Força Armada Israelense ocupou e destruiu cerca de 500 cidades e vilarejos palestinos, sendo a Nakba, para alguns, durante aquela guerra, a virtual destruição da sociedade e da pátria palestina, dando início a um processo de expansão por parte do Estado de Israel, que não terminou ali, mas continua avançando até os dias de hoje. David Ben-Gurion, que até então havia sido líder do governo provisório, é eleito como o primeiro-ministro do Estado de Israel.
Nas primeiras eleições nacionais realizadas em 1949, ao vencer com seu partido Mapai e conquistar a maioria dos assentos no Knesset, ou seja, o parlamento israelense, de acordo com a Constituição de Israel, embora exista a figura de um presidente, este exerce um papel mais cerimonial, pois é o primeiro-ministro quem concentra a maior parte do poder político e executivo da nação. Por um período de 4 anos, com possibilidade de reeleição indefinida, o governo de Ben-Gurion, de considerável pragmatismo, é um que se estabelece em meio a grande controvérsia nacional e internacional, e é um no qual se fundamentam as diferentes instituições nacionais para assegurar a consolidação do Estado de. Enquanto se enfrentam os notáveis problemas do momento, desde a assimilação efetiva dos imigrantes judeus de todas as partes do mundo, até o enfrentamento com os grupos, povos e países árabes vizinhos, em grande parte contrários ao deslocamento do povo palestino árabe e à existência do Estado israelense. Nesse sentido, Ben-Gurion impulsiona uma imigração em massa de judeus da Europa e do mundo árabe, por meio da chamada Lei do Retorno de 1950, e por meio de operações especiais, como a Operação Tapete Mágico, e Esdras e Neemias, com as quais traz cerca de 169 mil judeus do Iêmen e do Iraque. Economicamente, adota políticas econômicas de austeridade e estabelece novas cidades e colônias agrícolas para integrar os judeus recém-chegados. Ben-Gurion também nomeia Jerusalém como a capital do Estado de Israel em 1950, porém, a comunidade internacional até hoje não reconhece essa cidade como sua capital. Durante seu primeiro período no mais alto cargo, Ben-Gurion encarrega o general Ariel Sharon de lançar as chamadas Operações de Represália, que serão incursões militares em territórios fora de suas fronteiras para combater grupos palestinos, gerando muita controvérsia após esses acontecimentos, como o massacre de Quibia, em outubro de 1953, no qual as forças israelenses mataram até 69 civis inocentes. Ben-Gurion encerra seu mandato em dezembro de 1953, sendo substituído por Moshe Sharet. Ben-Gurion, no entanto, serve como primeiro-ministro interino durante uma visita de Sharet aos Estados Unidos em 1955. Em novembro desse mesmo ano, Ben-Gurion é reeleito novamente pelo parlamento como primeiro-ministro. E é um cargo que ele ocupa pela segunda vez, até 1963, graças a uma reeleição em 1959. Seu segundo mandato é caracterizado por uma grande prosperidade econômica e diplomática para Israel, no qual o novo Estado se impõe com força no Oriente Médio. E no Concerto das Nações, Ben-Gurion transforma a economia israelense em uma ferramenta para consolidar a independência e o poder militar dessa nação israelense. Embora alivie a severa austeridade do período anterior, mantém uma política fiscal prudente, voltada para evitar o colapso econômico, com foco em investimentos estatais estratégicos em defesa, infraestrutura e habitação. Esse equilíbrio permite sustentar o crescimento econômico sem deixar de lado a segurança nacional, que no caso israelense era um aspecto de vital importância. Por sua vez, Ben-Gurion incentiva a industrialização sob um modelo de economia mista, reforçando setores como energia, transporte e telecomunicações, e expandindo cidades como Ashdod, que eram parte fundamental do já mencionado plano para povoar o deserto do Negev e descentralizar a população israelense. Além disso, firma acordos de cooperação com a França e a Alemanha Ocidental, que não só fortalecem a defesa, mas também representam um apoio financeiro vital, destacando-se especialmente as polêmicas reparações financeiras alemãs da Segunda Guerra Mundial, que foram exigidas pelo Estado de Israel. Exige ao Estado alemão, controlado pelas potências aliadas vencedoras, que pague reparações de guerra aos judeus em Israel. Aceitando-as e começando a partir de 1952 o desembolso de grandes somas de dinheiro do Tesouro Alemão para o Estado de Israel. Questão que se manteve durante as próximas décadas, chegando a representar o dinheiro alemão em 1952, mais de 80% da receita fiscal do Estado de Israel, devido à migração acelerada patrocinada por Biden, vive uma intensa fase de choque cultural devido à chegada contínua de imigrantes judeus de várias regiões diferentes do mundo.
Apesar dos esforços do governo, no dia a dia se acentuam as diferenças entre os judeus askenazes e os judeus Mizrahim, que, embora compartilhassem a mesma religião, tinham suas próprias tradições e concepções sobre ela. Essa desigualdade se reflete em aspectos como o acesso à educação, ao emprego e à moradia. Ben-Gurion, por sua vez, devido ao seu caráter pouco interessado pela religião, mantém seu foco mais no fortalecimento do Estado e na questão da chamada equidade social. Isso provoca descontentamento crescente entre as comunidades judaicas mizrahis, como apontam vários estudiosos. Ben-Gurion via o conflito étnico-religioso emergente como algo claramente secundário diante dos desafios de segurança, defesa e legitimação internacional do nascente Estado. Por isso, durante sua gestão, evitou reformas sociais profundas e concentrou-se mais na integração funcional, sob o famoso lema de fusão nacional, que nem sempre correspondia à realidade da época. No âmbito internacional, o segundo mandato de Ben-Gurion também teve conflitos. O bloqueio do Estreito de Titã e a nacionalização do Canal de Suez pelo governo egípcio de Gamal Abdel Nasser levaram Israel a invadir, em 1956, a Península do Sinai, ocupada pelo Egito, onde também atuavam algumas guerrilhas palestinas. Os Estados Unidos freiam o conflito oferecendo a Israel a retirada em troca de navegação livre pelo Mar Vermelho. E as Nações Unidas instalam suas forças entre o Egito e Israel para manter os conflitos sob controle durante os anos seguintes. Após isso, Ben-Gurion se envolve em conversas infrutíferas com líderes árabes para alcançar a paz na região. Ainda assim, mesmo pedindo paz, durante seu governo, Israel inicia, junto com a França, as negociações para a obtenção de armas nucleares por volta de 1958. A questão nuclear será fundamental para o desenvolvimento do Estado de Israel e sua segurança até os dias de hoje, e continua gerando grandes controvérsias. Outro ato relevante para o prestígio de Ben-Gurion foi a famosa captura na Argentina do ex-oficial nacional socialista Adolf Eichmann pelo Mossad, em 1960 por meio de uma operação secreta em solo argentino, para seu posterior julgamento e execução. Eichmann era acusado de ter sido um dos principais executores da perseguição em massa aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E sua captura, violando a soberania argentina, gerou grande debate internacional, enquanto no Oriente Médio surgiam movimentos árabes e panarabistas, com uma retórica marcadamente anti-sionista. Finalmente, já em 1963, Ben-Gurion rompe abruptamente com seu partido, o Mapai, cuja liderança e apoio perde por questões aparentemente políticas e por inúmeras inimizades nas fileiras do partido. Após isso, Ben-Gurion, já com 77 anos, renuncia ao cargo de primeiro-ministro em 21 de junho de 1963, abrindo mão do cargo, mas não da política. Após sua saída do poder, Ben-Gurion escolhe como sucessor ao cargo de primeiro-ministro o político Levi Eshkol, com quem logo se desentende por diferenças pessoais. Finalmente, Ben-Gurion se separa definitivamente de seu partido, o Mapai, em 1965, quando Eshkol vence a eleição como líder do partido. Como consequência disso, Ben-Gurion cria o partido de oposição chamado RAF, que perde a eleição parlamentar daquele ano. Assim, Ben-Gurion ocupa o lado da oposição no parlamento durante os anos seguintes em Israel, criando várias inimizades enquanto criticava certas ações do governo. Diante da chamada Guerra dos 6 Dias, travada entre Israel e uma coalizão de países árabes vizinhos em junho de 1967, nesse conflito, Israel sai vitorioso e toma posse da Cidade Velha, também chamada de Jerusalém Oriental, reunificando assim a capital. Ben-Gurion, por sua vez, sempre defendeu que essa reunificação era inútil para Israel. No ano seguinte, em 1968, o partido RAF se funde com o partido Mapai, incitando Ben-Gurion a formar outro partido, a chamada Lista Nacional, que consegue apenas 4 assentos nas eleições de 1969. Mostrando já um Ben-Gurion politicamente deteriorado, esses fracassos obrigam Ben-Gurion a se retirar definitivamente da política. Em 1970, Ben-Gurion, já octogenário, se retira para viver no kibbutz de Sde-Boker, no deserto. Por enquanto, David se dedica à redação de suas memórias e outros trabalhos de história e crônica, além de estudos bíblicos e a publicação de ensaios e outras coletâneas de material histórico.
David Gruen, que se renomeou e foi reconhecido pela história como David Ben-Gurion, já com 87 anos de idade, sofre uma hemorragia cerebral e morre subitamente no hospital de Tel HaShomer em 1º de dezembro de 1973. Hemorragia dezembro. David sofre no local HaShomer, local de Gruen. O David encontra-se na casa de David. Hospital de Israel, no hospital de Israel. Hospital de Israel, no hospital de Israel, no hospital de... No hospital de Israel, no de Israel, no hospital de Israel. Ficção pela causa sionista. Embora não fosse nada religioso, a conexão que sentia com sua cultura ancestral, com a religião judaica e com o idioma hebraico, falado hoje como uma língua comum em Israel, quando em sua juventude mal se falava, marcaram para sempre a forma como ele se conduziu ao longo de sua vida e a própria formação do Estado de Israel. Mesmo que, apesar do tempo que passou, ainda continue dando muito o que falar. Obrigado a todos, espero que tenham gostado do vídeo e lembro que vocês nos apoiam muito, sempre compartilhando o material, deixando seus comentários, dando like no vídeo, ativando o sininho e interagindo em geral com o canal. Obrigado a todos, que Deus abençoe vocês.